E aí, galerinha do sétimo ano, professor Rafael na área com aula de matemática. Pessoal, nessa aula de matemática, nós vamos aprender a resolver problemas que vão envolver multiplicação com números fracionários e números decimais. Então, presta bastante atenção, pega caneta, pega papel, pega borracha, lápis, que a gente vai começar nossa aula. Vamos lá. Bem, pessoal, olha só. Na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai aprender? Nós vamos aprender a resolver problemas envolvendo operações de multiplicação com números racionais, tanto na forma decimal como na forma fracionária. Para iniciar nossa aula, eu vou colocar aqui vários problemas para que vocês tentem resolver e logo em seguida eu venho com a resolução. Por quê? Na realidade, o conteúdo a respeito desse tema já foi ministrado, que é multiplicação com números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar interpretar os problemas, montando assim a resolução dessa situação, problema que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, presta só atenção na nossa primeira questão. Vou ler aqui para vocês. Uma torre de celular de 9,5 metros de altura vai ser ampliada para atender melhor e mais pessoas. O engenheiro encarregado para projetar a mudança calculou que para atender a região desejada pela operadora, seria necessário ampliar a altura da torre já existente. Essa altura seria a altura original elevada ao quadrado. Qual a nova altura da torre de celular, gente? Então, a nova altura da torre de celular é correspondente ao quê? 19 metros, 90,25 metros, 190 metros ou 902,5 metros. Então, agora é com vocês. Vocês vão tentar responder essa questão. Logo em seguida, eu venho aqui com o cálculo necessário para a resolução dessa questão. Então, vamos lá, gente. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos resolver essa questão aqui para comparar os resultados? Então, como é que a gente deve proceder aqui? Olha só, vou novamente ler a questão para vocês. Uma torre de celular de 9,5 metros de altura vai ser ampliada para atender melhor e mais pessoas. O engenheiro encarregado de projetar a mudança calculou que para atender a região desejada pela operadora, seria necessário ampliar a altura da torre já existente. Essa altura seria a altura original elevada ao quadrado. Qual a nova altura da torre de celular?
Então, pessoal, a altura da torre é justamente 9,5. Já que nós vamos elevar ela ao quadrado, vou colocar aqui entre parênteses, e elevar a 2. O que é que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, você deve pegar o 9,5 e multiplicar por 9,5, certo? Você vai fazer essa multiplicação aí. 9,5 vezes 9,5. Então, o que é que você tem que fazer? Vamos lá armar a multiplicação aqui. 9,5 vezes 9,5. Então, você vai pegar o 5, multiplicar por todos os algarismos que estão no número que está acima dele, que no caso é 9,5. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 5, 25. Fica 5 aqui, vai 2 para a próxima casa decimal. Agora você pega o 5, multiplica por 9. 9 vezes 5 é justamente igual a 45. Mais 2, 47. Então, você coloca aqui o número 47. Observe que está alinhado número embaixo de número. Então, vamos pular uma casa decimal. Vamos fazer a multiplicação do 9 por 5, depois do 9 por 9. 9 vezes 5, 45. Vai ficar o 5. Vamos levar 4. Então, 9 vezes 9, 81. 81 mais 4, 85. Então, está aqui nosso resultado. Vamos somar, que 5 mais 0 é 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 5 mais 5, 10. Vai 1. 8 mais 1, 9. O resultado, 9.025, correto? Não, não está correto. O que é que a gente tem que observar? A gente tem que observar que no produto vai ter que ter uma vírgula aqui inserida. E essa vírgula vai ser colocada de acordo com a quantidade de casas decimais que a gente tem nos números que nós estamos multiplicando, que no caso é o 9,5 pelo 9,5. Então, observe que aqui nós temos uma casa decimal, duas casas decimais. A vírgula é como se estivesse atrás do 5. Então, nós vamos deslocar essa vírgula duas casas decimais para a esquerda. Uma, duas, a vírgula vai ser colocada aqui. E aí nós vamos obter como resultado o número 90,25. 90,25 o que, gente? Metros. 90,25 metros. E a resposta correta é a letra B. Então, essa nova altura da torre de celular vai ser correspondente a 90,25 metros. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só a nossa próxima questão. Ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra que Mariana está comprando sorvete. O preço do quilograma de sorvete é 8,20, R$ 8,20. Você observa aí que nessa figura está exatamente o peso do sorvete que ela está comprando, que é correspondente ao quê? 0,8 quilogramas, ou correspondente ao quê? 800 gramas. De acordo com o peso marcado na balança, o valor que Mariana pagará pelo seu sorvete é R$ 6,36, R$ 6,44, R$ 6,56 ou R$ 6,66. Então vamos lá, gente. É com vocês agora.
E aí, pessoal, vocês já terminaram essa questão? Vamos observar como é que a gente deve proceder para responder ela. Olha só, o que é que o problema pede? Ele pede que você calcule o valor que a Mariana vai pagar pelo sorvete que ela está comprando. Observe aí que na figura, o peso do sorvete dela é correspondente a 0,8 kg. Então vamos lá, de acordo com o peso do sorvete dela, quanto é que ela vai pagar? Então vamos lá. A gente sabe que 1 quilograma de sorvete é correspondente a R$ 8,20. Então, já que 1 quilograma, certo? Corresponde a um preço de R$ 8,20, quanto é que ela vai pagar por 0,8 quilograma, gente? Então, na realidade, eu vou multiplicar 0,8 por 8,20 e assim eu vou obter o valor que ela vai pagar pelo sorvete que ela está comprando. Então vamos lá. Você coloca aqui 8,20 vezes 0,8. Então ela está comprando 0,8 quilogramas e vai pagar exatamente o quê? Vamos lá. 8,20 vezes 0,8. E aí vamos começar a nossa multiplicação. Eu pego o 8 e vou multiplicar por todos os algarismos do número que está aqui em cima. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai ficar 6. Vamos levar 1 para a próxima casa decimal. 8 vezes 8, 64. Mais 1, 65. Vou pular aqui uma casa decimal e vou começar a efetuar a multiplicação pelo zero. Só que 0 multiplicado por qualquer número, gente, é igual a 0. Então vai ficar 0, 0 e 0 como resultado. A gente vai somar isso aqui. Então vai ficar 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. O resultado é 6.560? Não. Nós temos que observar a quantidade de casas decimais que tem após a vírgula. Então, para o 8,20 nós temos quantas casas decimais? 1, 2. E para o 0,8 nós temos 1. Então nós temos aí 3 casas decimais nessa multiplicação. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa vírgula que vai ficar atrás do zero e vamos deslocar ela 3 casas decimais para a esquerda. Então vai ficar como? 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. E aí, o resultado é correspondente ao quê? A 6,560 ou 6,56. R$6,56. Esse é o nosso resultado, pessoal. Letra correta? Letra C. R$6,56. Então, o valor que a Mariana vai pagar pelo sorvete é correspondente a R$6,56. Vamos agora para a nossa próxima questão. Olha só a nossa próxima questão. Joãozinho foi ao parque com R$20 e comprou 8 ingressos a R$1,50 cada. Quanto Joãozinho recebeu de troco? Letra A, R$18,50. Letra B, R$12. Letra C, R$8. E letra D, R$10,50. Então, vou dar um tempinho para vocês, vocês vão resolver esse problema e em seguida eu venho com a resolução para vocês.
E aí, galerinha, vamos lá? Vamos resolver esse probleminha aqui? Então, aqui a gente observa que Joãozinho foi ao parque com R$ 20 e ele comprou exatamente 8 ingressos que custam exatamente R$ 1,50 cada. Quanto Joãozinho recebeu de troco? Então, para começo de história, o que é que a gente tem que perceber? Que ele deu R$ 20, certo? Ele deu R$ 20 e desses 20 você tem que retirar o valor que ele pagou pelos os 8 ingressos. Então vai ficar menos o quê? 8 vezes 1,50, que corresponde justamente ao valor que ele teve que pagar pelos 8 ingressos. Então como é que vai ficar, gente? Olha só. Primeiro eu vou ter que calcular quanto é que é justamente 8 ingressos de 1,50. Então você vai fazer 1,50 vezes 8. 8 vezes 0 é 8. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, vamos levar 4 para a próxima casa decimal. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Só corrigindo aqui, 8 vezes 0 é 0. Certo? Então, o que é que você vai observar aqui? Você tem aqui 1.200 como resposta. A resposta não é essa. O que é que a gente tem que observar? Que existe uma quantidade de casas decimais após a vírgula. Então, vamos contar. Temos 1, 2 casas decimais. Então, a vírgula, ela está aqui antes do 0. E ela vai ter que se deslocar 2 casas decimais para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2. A vírgula ficará aqui. Então, o valor correspondente aos 8 ingressos é um valor igual a R$12. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer 20 menos quem? Menos 12. 20 menos 12 é exatamente igual a quanto? Igual a R$8. Então, o troco que ele vai receber é justamente igual a R$8. Letra correta, letra C. Tudo bem, galera? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Olha só. Paulo é o dono de um armarinho no centro da cidade. Ao longo do ano, ele reserva 1/4 de suas prateleiras para adereços de carnaval. Desse espaço, 2/5 são reservados somente para as plumas importadas. Então, que parte das prateleiras é ocupada apenas pelas plumas? Eu quero que vocês percebam o seguinte, que do espaço reservado, que é correspondente a 1/4, ele usa 2/5 de 1/4 para reservar para as plumas. Então, fique ligado nessa expressão, 2/5 de 1/4. Toda vez que você ouvir essa expressão, toda vez que você observar esse termo de, pode ter certeza que você está realizando uma multiplicação entre essas frações. Então, agora é o momento de vocês responderem esse problema. Eu já dei uma dica muito importante. Então, vou dar um tempinho para vocês respondem essa questão e eu chego aqui para comparar com o meu resultado, certo? Então, vamos lá.
E aí, galera, conseguiram resolver o problema? Vamos lá para a resolução dele. Olha só, novamente eu vou ler essa questão para vocês. Paulo é o dono de um armarinho no centro da cidade. Ao longo do ano, ele vai reservar 1/4 de suas prateleiras para adereços de carnaval. Desse espaço, 2/5 são reservados somente para as plumas importadas. Que parte das prateleiras é ocupada apenas pelas plumas? Eu sei que 2/5 do que foi reservado é a parte ocupada pelas plumas. Então, eu tenho 2/5 de 1/4. O que foi que eu disse para vocês? Que toda vez que você ouvir falar exatamente que uma fração de outra foi reservada, foi ocupada, foi destinada, você vai fazer o quê? Uma multiplicação entre essas frações. Esse termo aqui é justamente a nossa dica para a resolução desse problema. Então vai ficar assim, ó. 2/5 vezes 1/4. E aí, na multiplicação de frações, o que é que a gente faz? Multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 5 vezes 4. Então, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 4, 20. 2 sobre 20 avos. Só que aqui a gente pode simplificar. Dividimos tudo por 2. E aí nós temos 2 dividido por 2, que é igual a 1. 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, a parte ocupada pelas plumas é justamente 1/10 das prateleiras, gente. Tudo bem? Então, vamos passar para a nossa próxima questão, para a gente ver qual é o próximo problema que nós temos. Olha só, a professora de matemática, ela propôs como exercício a expressão 1 mais 1/3 entre parênteses, multiplicado por quem? Por 1 menos 1/3 entre parênteses. Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram qual resultado? Isso aí é uma pergunta para vocês. Espero que vocês consigam responder rapidamente. Vamos lá. Vou dar um minutinho. E aí, galerinha, já sabe como resolver isso aí? Conseguiram resolver esse problema? Olha só, o segredo aqui é você observar que essa unidade aqui, ela tem que ser escrita como fração. E nós vamos escrever ela como uma fração, onde o seu denominador vai ser igual a 3. Então, nós vamos escrever esse 1, o 1 aqui, vai ser igual a quem? 3 sobre 3, que também representa uma unidade. Então, vai ficar aqui, ó, 3 sobre 3 mais 1/3. Multiplicado por quem? 3 sobre 3 menos 1/3. E agora fica bem simples, né? Adição de frações com denominadores iguais, eu vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. Vai ficar 3 mais 1. Isso multiplicado por quem? Vou conservar o denominador, vou subtrair os numeradores. Vai ficar 3 menos 1. Aqui eu tenho o quê? 4/3 multiplicado por quem? Por 2/3. Agora é só multiplicar as frações. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. O resultado é justamente
8 nonos. A gente encerra por aqui nessa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito da resolução de problemas que envolvem números fracionários e números decimais. Nós ficamos por aqui e até a próxima. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem, gente? Professor Rafael na área para iniciar nossa aula de matemática. Nessa aula agora, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que vimos durante a semana. Então, preste atenção nessa aula que vai ser muito importante. Vamos lá, gente. Então, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Bem, nós vamos aprender a reconhecer e expressar uma simbologia algébrica que expressa uma regularidade existente em uma sequência de números ou de figuras geométricas. Nós vamos também aprender a resolver problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais na forma fracionária ou decimal. Então, vamos lá. Para início, eu vou trazer a nossa primeira questão. Olha só a nossa primeira questão. Vou ler aqui para vocês. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Então, você observa aí a figura e tenta compreender a regularidade que existe aí. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos n em função da ordem n minúsculo, onde esse n minúsculo pode ser o 1, o 2, o 3, pode ser qualquer número natural. Isso vai ser representado como? Por que expressão algébrica, gente? Letra A, n é igual a n mais 1. Letra B, n vai ser igual a n ao quadrado menos 1. Letra C, n vai ser igual a 2 vezes n mais 1. Letra D, n será igual a n ao quadrado mais 1. Agora é com vocês. Vou dar 2 minutinhos aí, 3 minutinhos para vocês. Vocês vão tentar responder essa questão. Em seguida, eu venho aqui para comparar os resultados.
E aí, galerinha, vocês conseguiram responder essa questão? Vocês observaram direitinho aí para tentar entender que regularidade existe? Então, nessa questão, a gente começa a observar aqui que nós temos pontos para cada situação e uma determinada representação. Olha só, quando o meu n ele é igual a 1, eu observo que eu tenho o quê? Que meu n maior ele vai ser igual a 2 pontos, certo? Quando o meu n menor, quando o meu n minúsculo é igual a 2, eu começo a observar aqui que meu n maior, que é justamente a quantidade de pontos que eu tenho, corresponde justamente ao que, pessoal? Corresponde justamente a 5 pontos. Olha só, eu tenho aqui 5 pontos. Então, quando meu n é igual a 3, eu observo aqui que meu n maior, meu n maiúsculo, ele tem quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 pontos. Quando meu n é igual a 4, o que é que eu consigo observar? Eu tenho um n maior, que é a representação da quantidade de pontos que eu tenho, que é justamente igual a quanto? Aqui 4 por 4, 16, mais 1, 17. Então, aqui corresponde a 17. Quando meu n é igual a 5, eu observo que meu n maiúsculo, que é a quantidade de pontos que eu tenho, é correspondente ao quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 na linha, 5 na coluna. 5 vezes 5 é 25, mais 1, 26. Então, isso aqui corresponde a 26 pontos. Quando meu n é igual a 6, eu vou observar que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em linha, 6 pontos em coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 6 é 36, mais 1, 37. Então, o que eu consigo observar aqui, gente, é que existe sim uma regularidade. Qual é a regularidade? A próxima representação geométrica deveria ter 7 pontos em linha, 7 pontos em coluna. Eu teria aí 49 pontos e aí eu colocaria um pontinho abaixo desse quadrado 7 por 7. Faria o quê? Por exemplo, n igual a 7 seria correspondente a n maiúsculo, que seria igual ao quê? 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Então, 50 pontinhos. Olha só, qual dessas expressões algébricas aí poderia representar essa situação? Bem, todas essas representações aqui, elas podem ser expressas por essa relação aqui, ó. N maiúsculo é igual a n minúsculo elevado a 2 mais um ponto. Então, para toda e qualquer situação, para todo e qualquer n minúsculo, a quantidade de pontos será representada por essa relação aqui que eu acabei de colocar para vocês. N ao quadrado mais 1. Observa bem, eu tenho para n igual a 3, eu tenho n igual a 10. Então, faça só o seguinte, no lugar do n minúsculo, coloque 3. Vai ficar 3 elevado a 2, que é igual a 9, mais 1 é igual a 10, representa a quantidade de pontos que eu tenho para esse n maiúsculo. Tudo bem? Então, letra correta aqui é a letra D. Letra D é a letra correta para representar essa regularidade que está apresentada aqui através de uma representação geométrica. Então, vamos para a nossa próxima questão. Olha só a nossa próxima questão. A altura de Karen é 1,45 metros e a de seu irmão é 1,27 metros. Quantos centímetros Karen tem a mais que seu irmão? Então, vou dar um minutinho aí para vocês. Vocês respondem essa questão. Logo em seguida eu venho com o resultado para vocês.
aí, galera, vamos lá? Vamos responder essa questão? Então, quantos centímetros Karen tem a mais que seu irmão? Nesse caso aqui, o que é que você deve fazer? Olha só, você deve pegar 1,45 e subtrair de 1,27. 27. Então, vamos lá. Você não tem como tirar 7 de 5. Pede um emprestado, que vai ficar 15, menos 7, 8. Certo? Então, vamos lá. Você tem aqui não mais 4, e sim 3. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, 0. Então, você tem exatamente como resultado aqui o 0,18. 0,18 metros. Só que transformando isso aqui para centímetros, nós temos justamente 0,18 multiplicado por 100, isso para transformar para centímetro. E aí, o resultado é justamente igual a 18. 18 o quê? Centímetros. Feita a transformação. Alternativa correta, letra B, 18 centímetros, gente. Então, vamos lá. Vamos passar para a nossa próxima questão. Olha só. As variáveis n e p assumem valores conforme mostra o quadro abaixo. Então, você tem, numa primeira linha, os valores para n, numa segunda linha, os valores para p. Então, para n igual a 5, p é igual a 8. Para n igual a 6, p é igual a 10. Para n igual a 7, teu p é igual a 12. Para n igual a 8, teu p é igual a 14. Para n igual a 9, o teu p vai ser 16. Para n igual a 10, o teu p vai ser 18. Então, com relação a essa representação aí em tabela, a relação entre P e N vai ser dada pela expressão letra A, P igual a N mais 1, letra B, P igual a N mais 2, letra C, P igual a 2N menos 2 e letra D, P igual a N menos 2. Vou dar um minutinho aí para vocês dão uma olhada direitinho e tentem saber qual é a regularidade que está apresentada nessa tabela.
E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer essa questão? Vamos lá, vamos observar como é que a gente pode responder ela. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que os valores de P, eles crescem em 2 unidades, olha só. Quando meu N é igual a 5, meu P é igual a 8. Quando meu N é igual a 6, meu P é igual a 10. Quando meu N for igual a 7, meu P será igual a 12. Observe que o valor de P, ele sempre será acrescido de 2 unidades do termo anterior. Então, com certeza, essa regularidade aí tem a ver com a adição ou a subtração de 2 unidades. Então, como é que a gente deve representar isso? Se você perceber bem e multiplicar o primeiro termo aqui, que no caso é 5, multiplicar esse termo 5 por 2, o resultado é 10. Menos 2, você chega a 8. Então, você consegue relacionar o 5 com o 8. Só que você tem que observar se os outros termos também conseguem se relacionar da mesma forma. Você multiplicando o termo que você tem em N por 2 e subtraindo de 2 unidades para ver se você chega ao valor que tem em P. Então, vamos lá. Pegue o termo 6, multiplique por 2, 12. Menos 2 unidades, 10. Olha só, bateu. Mas a gente não pode generalizar isso apenas por 2 casos. Vamos observar os demais. 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 2 unidades é igual a 12. Bateu novamente. Vamos para a próxima. 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 2 unidades, 14. Então, olha só, o 8 e o 14 se relacionando através dessa relação que a gente encontrou, através dessa regularidade, desse padrão que a gente encontrou. 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 2, 16. Novamente bateu. Vamos para o último termo? 10. 10 vezes 2, 20. 20 menos 2 unidades, 18. Então, a gente consegue relacionar aqui que o valor de P será dado por quem? Por 2 vezes o valor que nós temos para N, menos 2 unidades, gente. É exatamente essa relação que vai representar justamente essa tabela que nós temos aqui, onde a gente consegue relacionar o N minúsculo com o P maiúsculo. Tudo bem? Ficou entendido? Então, a resposta correta, letra o quê? Letra C. 2 vezes N menos 2. Isso aqui é um ponto que indica a multiplicação, viu? Então, vamos para a nossa próxima questão. Em nossa próxima questão, nós temos o seguinte. Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Observe abaixo as distâncias entre as vigas de obstáculos. 143,35 metros e depois a próxima distância é de 108 metros. Qual é a diferença entre as distâncias dessas vigas? Então, vamos dar 2 minutinhos, vocês vão resolver ligeirinho, logo em seguida eu venho com a resolução para vocês. Vamos lá, pessoal.
E aí, pessoal, terminaram a questão? Vamos lá, vamos resolver essa questão para a gente já ir para a próxima. Então, olha só. Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Observe abaixo as distâncias entre as vigas de obstáculos. Qual é a diferença entre as distâncias dessas vigas? Então, o que a gente deve fazer é uma subtração entre 143,35 e 108 metros. Só que o 108 aqui a gente vai colocar alinhando pela vírgula, 108,00. É assim que a gente deve armar a nossa conta. Então vamos lá. Você pega o quê? 5 menos 0, 5. 3 menos 0, 3. 3 menos 8, não é possível. O que é que a gente vai fazer? Pedir um emprestado, fica com 13. 13 menos 8, 5. Aqui não é mais 4, e sim 3. 3 menos 0, 3. 1 menos 1, 0. Então, o resultado é 35,35. A resposta correta, letra A, 35,35 metros é a diferença entre as distâncias das vigas. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade, avançar aqui e para a nossa próxima questão. Olha só, uma questão de regularidade. Então, as figuras mostradas abaixo são organizadas dentro de um padrão que se repete. Observe aí, n igual a 1, nós temos 3 palitos. N igual a 2, nós temos os 3 palitos da anterior acrescido de mais 2 palitos. Então, faz o quê? 5 palitos. N igual a 3, nós temos os 5 palitos da anterior acrescido de mais 2. Então, vai para quanto? Vai para 7. N igual a 4, nós temos os 7 palitos da anterior acrescido de mais 2, vai para 9 palitos. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de palitos P em função da ordem N, onde esse N vai estar representado por 1, 2, 3, ou seja, os números naturais é letra A, P igual a N mais 1. Letra B, P igual a N ao quadrado menos 1. Letra C, P igual a 2N mais 1. Letra D, P igual a 3N mais 1. Vamos dar um tempinho para vocês responderem, pensarem aí que regularidade vai ser representada por uma dessas expressões aqui que nós temos. E aí eu venho com o resultado para vocês. Vamos lá?
Vamos lá, galerinha, vamos responder essa questão aqui. Olha só, o que é que a gente começa a observar nessa figura aí que nós temos? Então, como é que a gente pode relacionar a quantidade de palitos com o número que a gente tem aí? Para n igual a 1, olha só, para n igual a 1, nós temos exatamente a quantidade de palitos igual a 3. Para n igual a 2, a nossa quantidade de palitos, gente, é correspondente a 5. Então, P é igual a 5. Para n igual a 3, a nossa quantidade de palitos é correspondente a 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 palitos, certo? Para n igual a 4, nós temos a quantidade de palitos igual a 9. Para n igual a 5, vocês conseguem imaginar quantos palitos nós temos para n igual a 5? A quantidade de palitos vai ser igual a quanto? A quantidade anterior, que no caso é 9, mais 2 unidades. Então, é igual a 11 palitos. Então, como é que eu vou conseguir relacionar n e p de tal forma que uma dessas alternativas seja a resposta correta? Ah, professor, o senhor já havia colocado como sendo o número anterior mais 2. Então, poderia ser n mais 2 para n igual a 1. Para n igual a 1. Então, vamos observar aqui, voltando aqui, essa quantidade P poderia ser representada P igual a n mais 2, onde n igual a 1 mais 2 unidades representa o quê? 3, onde n igual a 2 mais 2 unidades representaria o 5? Não, não é bem assim, gente. Então, o que é que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte, que a quantidade vai ser sempre o quê? 2 vezes o número mais 1. Observa bem, ó. Para n igual a 1, P igual a 2 vezes n mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Para n igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Para P igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, a resposta correta é justamente 2 vezes n mais 1. 2 vezes n mais 1, o que corresponde à letra C. Tudo bem, pessoal? Nós encerramos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido tudo que a gente viu durante a semana. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo em casa, todos prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, organização aí, um ambiente bem tranquilo, que é para você aprender bastante hoje. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Olha só, a habilidade que nós vamos aprender hoje é essa aqui que está na tela. Olha só. Vamos utilizar adequadamente palavras e expressões que indicam circunstância. Isso aí você já sabe, né? Essas palavras e expressões que indicam circunstância, eu vou chamar de advérbio, correto? O conteúdo é esse aqui, modificadores do verbo. E na aula anterior de língua portuguesa, nós vimos um pouquinho sobre modificadores do sujeito. Relembramos como identificar o sujeito de uma oração e vimos que dentro desse sujeito existem alguns modificadores. Agora nós vamos ver o quê? Os modificadores do verbo.
E o gênero que a gente vai revisar hoje é um gênero que nós já vimos aí no decorrer desse mês, é o gênero conto. Você lembra um pouquinho sobre o que é o conto? Tá lembrando? O conto, diferente da biografia, ele vai te trazer uma história real ou uma história de ficção. Na biografia, a gente viu que é uma história real, não é verdade? No conto. No conto, uma história de ficção, uma narrativa de ficção. Como é um gênero narrativo, vai estar aí presente aqueles 5 elementos da narrativa que a gente já conhece. E sem mais delongas, vamos aqui para o nosso texto. Você já sabe que antes da gente responder nossas questões, nós vamos sempre utilizar um texto. E o texto que nós vamos ler hoje é esse aqui. 7 ossos e uma maldição, da Rosa Amanda. Olha aqui como ela é bonita, a foto dela. Esse conto que a gente vai ler, a gente não vai ler ele na íntegra, a gente não vai ler ele completamente. Nós vamos utilizar apenas um trecho. Aí depois, se você ficar curioso, né, nesse conto, que é um conto de terror, você pode procurar na internet depois. Mas hoje, para a nossa aula, vamos ler apenas um trecho, certo? Vamos iniciar a leitura? Olha aqui o título do texto. 7 ossos e uma maldição, apenas um trecho. Na leitura você já sabe, você não vai conseguir responder as questões com firmeza se você não prestar atenção na leitura do texto, que é bastante importante. Isso vale não só para a nossa aula televisionada, mas também para tudo que você for fazer no decorrer da sua vida. Então, atenção na leitura. No primeiro parágrafo temos aqui: naquela noite não teve a visão do vulto, mas foi acordada por uma gargalhada bastante estridente, uma gargalhada de mulher. Sentou-se, sobressaltada, na cama, mas não havia nada no quarto. Confiante nos poderes da tia, voltou a dormir, pensando que talvez uma mulher bêbada tivesse feito algum barulho na rua. Pela manhã, no entanto, ao lado de uma de suas bonecas novas, havia um punhado de cabelos. Opa! Cabelos de nylon. Após um exame rápido, verificou que a Melinha, uma boneca de ar meigo e vestido xadrezinho azul claro, tinha tido parte de seus cachos arrancados. Chamou a mãe correndo. Olha só, nessa primeira parte aqui do nosso conto, você percebeu já que é uma narrativa, não é de ficção, ela vai tentando envolver o leitor nessa pequena cena que está acontecendo. Vamos ver aqui como é que termina essa história. Temos aqui: mas esta não lhe deu muita atenção, a mãe, né, não lhe deu muita atenção. Essas bonecas de hoje em dia são muito mal acabadas mesmo, resmungou, enquanto terminava de se arrumar para ir para o trabalho. Durante algum tempo, nada especial aconteceu, mas cerca de uma semana depois, sonhou novamente com a gargalhada. E, ao acordar, encontrou Dinda, uma boneca com ar de tia velhinha e boa, com um corte profundo. Nossa, você viu toda essa atmosfera aqui de terror que o conto está trazendo para você. Percebeu? É uma história de ficção que vai te trazendo toda essa atmosfera de terror. Como eu disse para você, a gente não vai ler o texto completo. Vimos aqui apenas um trecho desse conto, 7 ossos e uma maldição. Vamos responder algumas questões sobre esse texto que nós acabamos de ler? Olha só, mas antes de responder essas questões, nós precisamos relembrar o que é um advérbio. A gente já viu aí no decorrer desse mês o que é um advérbio, não é verdade? Você está lembrando o que é? Lê aqui comigo, tem aqui. O advérbio é uma palavra ou expressão que modifica, ela amplia o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. O que o advérbio vai fazer? Ele vai pegar o verbo, ou o advérbio ou o adjetivo, e ampliar o sentido dele. Quer um exemplo? Tem um exemplo aqui. Naquela noite não teve a visão do vulto. Percebeu que a expressão destacada naquela noite está ampliando o sentido do verbo ter? Só que esse advérbio aqui, essa expressão adverbial naquela noite, ela está de forma deslocada. Ela está aparecendo no início da minha oração.
tá de forma indireta, porque seria mais ou menos assim, ó. Não teve naquela noite a visão do vulto. Naquela noite teria que vir aí imediatamente após o verbo, mas aconteceu de forma deslocada, aparecendo no início. Esse advérbio está trazendo circunstância de quê? De tempo. Quando foi que isso aconteceu? Naquela noite. Naquela noite não teve a visão do vulto. Percebeu que esse naquela noite está trazendo uma circunstância ao meu verbo e essa circunstância é de tempo? Porque não foi em qualquer época, foi naquela noite. Percebeu? Agora sim que a gente já relembrou um pouquinho sobre o advérbio, sobre esse elemento, a gente pode responder algumas questões. Olha só, na primeira questão tem aqui, como você já sabe, antes de responder qualquer questão, é sempre muito importante saber o que é que ela quer de você. Para isso, a gente tem que ler o enunciado com bastante calma. Olha só, lê aqui comigo. Primeira questão tem assim: analisando o trecho abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar esse trecho que está aqui em amarelo, não é verdade? Tem assim: sentou-se sobressaltada na cama, mas não havia nada no quarto. O que a questão quer de você? Tem várias afirmativas, existem afirmativas verdadeiras, na qual você vai colocar o V, e afirmativas falsas. Todas essas afirmativas são a respeito de quem? Desse trecho que ela trouxe aqui. Vou ler e você vai pensando aí em casa se é verdadeiro ou se é falso. Na primeira tem assim: o elemento sobressaltada faz referência ao verbo sentar. Será que é isso que acontece? Não sei. Vamos aqui para a outra. Tem assim: existe um advérbio de tempo na oração. Será que existe uma expressão ou um advérbio que indica tempo nesse período que nós acabamos de ler, nesse período que está aqui em amarelo? Indica? Não sei, vai pensando. A outra tem aqui: o advérbio de modo é sobressaltada. Ele fala que existe um advérbio e que esse advérbio está indicando modo e que esse advérbio é sobressaltado. Será que é isso? Vai pensando. Ele ainda continua afirmando, fazendo referência ao substantivo cama. E por último, está lembrando, não é isso? Você tem que marcar V ou F. Por último, tem aqui o elemento sobressaltado, que aparece entre vírgulas ali no período, é um advérbio de modo. Ele afirma: sobressaltado é um advérbio de modo, colocado entre vírgulas para provocar ênfase. E aí, como é que ficou sua sequência de VF? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, como é que ficou aí a sua sequência? Marcou no caderno, né? Vou analisar aqui com você como é que seria a resolução dessa questão. Primeiro, a gente precisa identificar o verbo. Qual é o verbo desse período? Me diga. Exatamente, o verbo sentar, tem ali logo no início, sentou-se. Percebeu que existe algo que está aí entre vírgulas, que é o elemento sobressaltada, que está modificando, ampliando o sentido desse verbo sentar? Ela não sentou-se de qualquer forma ela sentou-se de maneira sobressaltada. Você sabe o que é sobressaltada, né? De maneira assustada, nervosa. Então, você percebeu que existe um verbo e que existe um elemento que ele está modificando, ampliando o sentido do meu verbo sentar. Ela não sentou-se de qualquer forma. Ela sentou-se de um modo. De que modo? Sobressaltada. Você já sabe que esse elemento que modifica o meu verbo, amplia o sentido do meu verbo, eu vou chamar de quê? Exatamente, de advérbio, correto? Sabendo disso, sabendo dessa pequena análise aqui do trecho que nós estamos lendo, olha aqui na tela, ó, sentou-se sobressaltada. A sobressaltada está até em destaque, fazendo referência ao verbo sentar. Fazendo essa breve análise, a gente já pode destrinchar aqui as alternativas. Lembra que na primeira tem assim: o elemento sobressaltada faz referência ao verbo sentar. Verdade.
Sobressaltada está fazendo referência a quem? Ao verbo sentar, correto. Primeira, verdadeiro, pode marcar verdadeiro. Na outra tem assim, existe um advérbio de tempo na oração. Opa, advérbio de tempo? Até tem um advérbio, mas esse advérbio não é de tempo. Seria o quê? Seria advérbio de tempo, como a gente viu no exemplo anterior, quando ele fala naquela noite, naquela manhã. Tudo isso está indicando o quê? Tempo, não é verdade? Mas aqui a gente não tem advérbio de tempo, aqui está indicando modo. Então, pode marcar falsa essa segunda alternativa. Vamos analisar aqui a outra. Na outra tem assim, o advérbio de modo é sobressaltada. Verdade, verdade, o advérbio de modo, a gente já viu que ele realmente é um advérbio, porque faz referência ao meu verbo, ampliando o sentido, ele é de modo, e até aqui está correta. Mas você tem que ler até o final para saber se está tudo correto. Porque às vezes na alternativa ele coloca algo errado ali no final, já para você errar. Aí você só lê o começo e já marca verdadeiro. Vamos ler o restante. Fazendo referência ao substantivo cama. Opa, opa, opa. Ele está dizendo que o advérbio sobressaltada está fazendo referência à cama, que está lá que está imediatamente após ele. Não, né? Ela estava sobressaltada de que forma? Em relação ao verbo, não é em relação à cama. Por isso que está errada. Pode marcar falso. E por último, a gente tem aqui, sobressaltada é um advérbio de modo. Verdade. Sobressaltada é um advérbio e é um advérbio de modo. É a forma de como ela sentou-se, né? O modo, sobressaltada. Colocado entre vírgulas para provocar ênfase. Verdade. Quando eu quero dar um pouco mais de destaque, o que é dar ênfase? É dar destaque ao meu advérbio. Quando eu quero fazer isso, eu posso colocar ele entre vírgulas. A gente até viu nas aulas anteriores sobre pontuação, um pouquinho sobre isso. Olha só, então está totalmente corretinha. A última verdadeira também. Como é que ficou nessa sequência? A sequência ficou assim, V, F, F, V. Deu para entender direitinho? Vamos fazer mais uma questão para a gente aprofundar os nossos conhecimentos. Segunda questão. Primeiro passo, lê o enunciado com bastante calma para você saber o que a questão quer de você. Segunda questão tem assim, identifique o advérbio no trecho abaixo e relacione a qual circunstância ele é associado. Agora você já sabe o que a questão está pedindo que você faça. O que é? Ela pede duas coisas. Pede que você leia o trecho, analise, encontre o advérbio. Depois de encontrar esse advérbio, ele está pedindo qual é a relação, qual é a circunstância que ele está trazendo. Percebeu? Está pedindo duas coisas para você. Vou ler o trecho com você. Tem assim. Ao lado de uma de suas bonecas novas, havia um punhado de cabelo. Pensou? Leu o trecho, identificou o advérbio, estabeleceu qual é a circunstância que esse advérbio está trazendo, tudo certo, né? Então, eu vou ler aqui as alternativas com você, para você já saber qual é a alternativa que você marcaria. Na letra A tem assim, ele fala que o advérbio é ao lado de, trazendo ideia de lugar. Será que é isso? Não sei. Na letra B tem assim, o advérbio é bonecas novas, trazendo ideia de modo. Será que o advérbio é bonecas novas? Você marcaria essa? Vamos para frente. Na letra C tem assim, o advérbio é punhado de cabelos, associado à circunstância de tempo. Punhado de cabelo, associado à circunstância de tempo. Você acha que é essa? Vai pensando. E por último, na letra D tem aqui, o advérbio é ao lado de, trazendo ideia de tempo. Ao lado de, trazendo ideia de tempo. Não sei, você marcaria essa também? Vamos, pense direitinho, A, B, C, D, qual é que você marcaria? Pensou? Agora vamos analisar aqui comigo qual seria a resposta correta.
Primeiro, olha só, a gente já identifica aqui de cara o verbo haver. Haver, não é verdade? Percebeu que essa expressão ao lado de está fazendo referência a esse verbo haver? Quem faz referência aqui ao verbo, a um adjetivo, ou ao próprio advérbio é quem? Justamente, é um advérbio. Então, ao lado de é realmente um advérbio correto. E esse advérbio é de quê? Será que ele está trazendo a ideia de quê? Ideia de tempo? Ideia de modo? Ideia de lugar? Quando eu falo para você, ao lado de suas bonecas, esse é ao lado de, está trazendo ideia de quê para você? Justamente, ideia de lugar, lugar. Então, a resposta correta seria a letra A, certo? Na letra D, você poderia até se confundir um pouco, né? Poderia marcar, porque ele fala que o advérbio realmente é ao lado de, trazendo a ideia de tempo. Opa, tempo? Tem nada a ver, né? Resposta correta, letra A. Vamos para frente, responder mais uma questão. Aqui, nessa terceira questão, tem assim: marque certo ou errado nas afirmativas abaixo. Ele te traz duas afirmativas e ele quer saber se essas afirmativas estão corretas ou estão erradas. E essas afirmativas, elas são feitas de acordo com o trecho que nós estamos lendo. Vou ler aqui o trecho com você, que as afirmativas são sobre esse trecho. O trecho tem assim: mas esta não lhe deu muita atenção. Essas bonecas de hoje em dia são muito mal acabadas mesmo. Resmungou. Foi um trecho retirado do conto que nós lemos, né? A primeira afirmativa tem assim: o advérbio muito poderia ser retirado do período sem provocar prejuízo à estrutura base da oração. Confuso, né? O que ele está falando? Ele disse que se você retirar o advérbio muito de intensidade, não ia ter muito prejuízo ali no sentido, na estrutura da oração. Ela ia continuar tendo uma base estruturada. Ok? Você acha que isso é verdade? Você acha que isso é mentira? Certo ou errado? Vá pensando. Aí temos também uma segunda afirmativa sobre esse mesmo trecho que nós acabamos de ler. Olha só o que a afirmativa fala, diz assim em verde: seria necessário que muito fizesse a concordância no plural. Olha só o que ele está falando para você. Ele disse que muito, no trecho que nós acabamos de ler, quando ele fala assim, mas esta não lhe deu muita atenção. Essas bonecas de hoje em dia são muito mal acabadas. Ele fala que o advérbio muito, de muito mal acabadas, teria que vir para o plural, concordando aí com bonecas, né, que está no plural. Você acha que isso é verdadeiro? Você acha que isso é falso? Advérbio variando? Então, quero que você me diga aí. A primeira afirmativa, certo ou errado, e a segunda afirmativa, certo ou errado. Pensou? Colocou aí no caderno, discutiu com quem estiver aí na sua casa? Vamos responder então. Olha só. Muito realmente é um advérbio de intensidade. O advérbio, a gente sabe que ele é um termo acessório. O que é um termo acessório? É um termo que eu posso tirar ele ali da minha frase, do meu período, e ele não vai prejudicar a base, a estrutura da minha oração. Isso aqui é verdade. A primeira está correta. Por quê? Porque o advérbio, ele é um termo acessório. O que eu quero dizer com o termo acessório? Ele é um termo ali que eu posso retirar ele do meu período e ele não vai prejudicar a estrutura base da minha oração. Tá bom? Primeira é correta. Porém, no entanto, todavia, a segunda aqui, ela não está correta, não. Está errada. Por quê? A gente sabe que o advérbio, ele é um elemento que invariável. O que eu quero dizer com elemento invariável? Estou falando que o advérbio, ele não vai sofrer flexão, não vai modificar nem tempo,
nem gênero, masculino e feminino, nem número, singular e plural. O advérbio, ele é um elemento aqui da língua portuguesa que ele é invariável. E o que a questão falava? Ele dizia que seria necessário que muito fizesse concordância no plural, que a gente colocasse muitos. Não, né? Mentira. Nós vimos que o advérbio ele é invariável. Então, a segunda aqui está errada, tá bom? Vamos para mais uma questão, vamos para frente. Olha aqui, na quarta questão temos o quê? Tem aqui, observe as expressões adverbiais abaixo. Eu vou ler o trecho e quando eu ler esse trecho, eu já quero que você identifique os advérbios que estão presentes nesse trecho, tá bom? Lê aqui comigo, tem assim. Durante algum tempo, nada especial aconteceu, mas cerca de uma semana depois, sonhou novamente com a gargalhada. E aí, conseguiu identificar os advérbios que estão presentes aqui nesse trecho? Na verdade, não são nem advérbios, são locuções adverbiais que estão presentes nesse trecho. Depois que você identificar, ele continua fazendo a pergunta para você aqui embaixo. Qual o efeito de sentido que elas provocam dentro do texto? O que ele pede para você? Está pedindo duas coisas essa questão. Pede para você identificar onde é que estão as expressões adverbiais e, em seguida, pergunta qual é o efeito de sentido que essas expressões estão trazendo para dentro do texto. Ok? Primeiro passo, identificar as expressões adverbiais. Identifique aí em casa. Onde é que elas estão aqui no texto? Olha só, coloquei aqui em amarelo para você em destaque. Quando eu falo durante algum tempo e quando eu falo cerca de uma semana depois, tudo isso aqui são expressões adverbiais que estão ampliando o sentido do meu verbo. Durante algum tempo, cerca de uma semana depois, tudo isso aqui são expressões adverbiais. Então, a primeira parte a gente já encontrou, não é verdade? Já encontramos as expressões adverbiais. Agora, precisamos responder a segunda parte, quando ele pergunta aqui, qual o efeito de sentido que elas provocam dentro do texto? Se eu perguntasse para você, essas expressões, elas estão trazendo a circunstância de quê? De lugar? De tempo, de modo, o que você ia responder quando eu falo durante algum tempo e cerca de uma semana depois? Isso aqui está me trazendo ideia de quê? Exatamente, ideia de tempo. Durante algum tempo, cerca de uma semana depois, tudo isso aqui está me trazendo ideia de tempo. São as circunstâncias. E qual é o efeito de sentido que isso está provocando dentro do texto? Dentro da narrativa, o leitor ele consegue... o autor ele consegue localizar o leitor dentro do contexto do texto. Olha aqui a resposta. O autor fez uso de advérbios, expressões adverbiais de tempo, para quê? Para dar noção ao leitor do desenrolar dos acontecimentos durante a narrativa. Para o leitor ele saber mais ou menos se localizar ali dentro do tempo da narrativa, correto? Vamos responder a última questão aqui de hoje, quinta questão. Lê aqui comigo o enunciado, tem assim. Sabendo que o advérbio pode ampliar o sentido não só do verbo, verdade, a gente viu isso aqui. O advérbio ele não vai ampliar só o sentido do verbo não, né? Mas também do adjetivo e também do próprio advérbio. Sabendo disso, analise o trecho abaixo. Novamente, nós temos um trecho que foi retirado do texto que nós lemos. Olha aqui o trecho. Mas foi acordada por uma gargalhada bastante estridente. Ok, lemos o trecho. Aí ele vem e pergunta para você em seguida. Agora, localize o advérbio, pede para você localizar o advérbio e o elemento ao qual ele faz referência. Novamente, a questão quer de você duas coisas. Primeiro, ler esse trecho, analisar, localizar o advérbio e ele pergunta também a quem esse advérbio está fazendo referência. E aí, responda para mim. Mas foi acordada por uma gargalhada bastante estridente. Bastante estridente. Qual é o advérbio?
Vamos responder juntos? Olha aqui. Quando eu falo assim, gargalhada bastante estridente. Estridente é o quê? Bem espalhafatosa, né? É uma característica, não é isso? É uma descrição aqui de como era essa gargalhada. Essa gargalhada não era de qualquer forma. Ela foi acordada por uma risada, né? Uma gargalhada estridente. Então, estridente aqui no caso é uma característica do meu substantivo gargalhada. E quando eu falo isso, eu estou falando de quê? Exatamente, dos adjetivos. Então, estridente aqui no caso é um adjetivo. Percebeu que a palavra bastante, ela está ampliando o sentido de estridente? Eu poderia ter dito assim, ela foi acordada por uma gargalhada estridente. Mas eu escolhi dizer que ela foi acordada por uma gargalhada bastante estridente. Esse bastante, ampliando o sentido do meu adjetivo, o que é isso? Como é que eu vou chamar isso? Exatamente, bastante aqui no caso é o meu advérbio. E esse advérbio, ele está fazendo referência a quem? Lembra que a questão te perguntava duas coisas? Primeiro, para você localizar o advérbio, já localizei o advérbio bastante, né? Advérbio de intensidade. E ele está fazendo referência a quem? Ao meu adjetivo estridente. Olha que bacana. Respondemos aqui a questão. E por hoje, finalizamos. O que foi que a gente aprendeu hoje? Relembramos um pouquinho sobre o gênero conto, lemos um trecho de um conto de terror, né? 7 ossos e uma maldição. O que mais que nós vimos? Aprendemos que o advérbio, que o verbo, ele tem alguns modificadores. Já tínhamos visto na aula anterior que os sujeitos possuem seus modificadores. Agora vimos aqui que o modificador do verbo, né? O advérbio. E por hoje é isso, não é verdade? Quero que você chegue, fique em casa, fique bem, pegue seu material, revise o conteúdo da semana, leve suas dúvidas ao professor, seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma MOB. A gente está aguardando você. Até mais!